referente àquilo que o pai ou a mãe, ou às vezes alguma situação, acabava carregando no seu nome, ou um nome abençoado, sinal de bênção, ou de repente uma maldição. Jacó recebe esse nome que tem por significado enganador. Jacó já veio ao mundo diante dos homens como um enganador. Jacó, mas com todos os defeitos que aquele homem tinha, eu era um homem obcecado pelas bênçãos de Deus. Jacó cresce sendo ministrado por Isaac, o homem que viveu ao lado do seu pai Abraão, o homem que fez da fé o resultado de uma grande vitória, de uma grande passagem aqui na terra. Abraão recebe uma promessa de Deus de ter sua descendência espalhada pela terra. Quando chega Jacó e Esaú como primogênito, ele tinha o direito a receber a bênção como primogênito. Naquele momento, Jacó se aproveita e busca aquilo que não era o direito dele, de uma forma errônea, de uma forma incorreta. Ele engana seu irmão, naquele momento de distração, até mesmo de desfazer do seu irmão. Seu irmão não considera, não leva em consideração a primogenitura e passa Jacó. A partir daquele momento, Jacó, ele começa a receber a consequência de uma atitude errada. Eu quero dizer nessa noite que as nossas atitudes, elas geram consequências, boas ou ruins. O livre-arbítrio Deus nos dá. Deus nos dá o livre-arbítrio para fazer o que quisermos, falarmos o que quisermos e irmos aonde quisermos. Jacó, naquele momento, passa no crivo da aprovação. Ele planta no coração do seu irmão Esaú um ódio. Seu irmão é enganado pelo seu próprio irmão. E naquele momento, Jacó, ele se evadiu da sua terra. Ele sai da sua terra. Ele sai da terra que Deus prometeu a Abraão, seu avô. Eu quero te dizer nessa noite, você pode ter saído da terra que Deus prometeu. De repente você está longe daquilo que Deus prometeu, mas a promessa de Deus está feita e ela acontece na tua vida. Se Deus prometeu aqui que pode estar no Japão, ela vai acontecer. Se você está em Caxias, vai acontecer. Tu pode estar em outro continente, mas se Deus tem uma promessa na tua vida, ela vai acontecer. Jacó começa a pagar um preço de sua aprovação. Jacó recebe aquela maldição, aquele ódio implantado no coração do seu irmão. Mas Jacó, durante a sua vida, mesmo com todas essas atitudes, Deus já tinha um projeto na vida de Jacó. Muitas das vezes as nossas atitudes são erradas. Muitas das vezes pensamos errado e agimos errado. Mas quando Deus tem uma promessa nas nossas vidas, a promessa é feita e acabou. Não importa a sua atitude, não importa quem você é ou o que você já tenha feito. Jacó, naquele momento, se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E esse amor lhe custou caro. O seu tio Labão lhe promete ceder a sua filha com 7 anos de trabalho. Passam 7 anos e Jacó é enganado pelo seu tio. E ao invés de casar com Raquel, se casa com Lia, sua irmã. Mas Labão lhe faz mais uma aliança. Mais 7 anos ele se casa com Raquel. Eu vejo que o homem apaixonado como Jacó pagou o preço de mais 7 anos de trabalho. Após os 14 anos, Jacó se casa com Raquel, e ali ele tem duas esposas, e ali ele constitui família, constitui filho. Jacó cresce, o seu tio Labão tenta enganar diversas vezes. Ele trabalhou para Labão e Labão o enganou 10 vezes. Mudou o seu salário por 10 vezes, mas Jacó persistiu naquilo que ele queria. Jacó queria se casar com aquela mulher. Ele pagou o preço alto. A consequência da sua atitude com o seu irmão, naquele momento, recai sobre a vida dele. Mas Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, nesse versículo 22 até o 32 que nós lemos, Jacó, ele está decidido a ter a sua história mudada. Jacó, naquele momento, já não aguenta mais a situação, por toda a prosperidade que ele tinha. Jacó tinha filho, tinha esposa, ele tinha a estrutura necessária que todo ser humano precisa: a família, o filho, a esposa, o acolhimento da sua casa. Ele era próximo, já tinha criado, já tinha empregado. Mas agora, naquele momento, no Val de Jaboque, ele toma uma decisão: Deus tem que mudar a minha história. O Val de Jaboque, irmão, o Val de
atravessado. E naquele momento Jacó estava indo em direção ao seu irmão Esaú. Ele toma a decisão de voltar à terra dele, para poder tomar posse da promessa que Deus tinha na vida dele. Só que ele temia pela sua morte. Esaú, seu irmão, queria tirar a vida dele. E naquele momento a prosperidade de Jacó já não importava mais. Ele precisava entrar no íntimo com Deus. Fala para o teu irmão, você já entrou no íntimo com Deus? Não, você fala, mas não é fala, você já entrou no íntimo com Deus? Jacó chega ao vale de Jaboque. Naquele momento, ele atravessa toda a sua família, suas esposas, seus filhos, seu gado, é atravessado no rio, e Jacó fica. Naquele momento, a noite entra, e Jacó naquele momento de busca com Deus, o anjo desce, e ele naquele momento afrega uma luta com aquele anjo. É claro que é impossível você combater contra um anjo e vencer. É impossível você lutar contra a força divina de Deus e você prevalecer. Só que nessa passagem que me chama a atenção no versículo 28, que de tanto ele lutar e insistir, Deus diz a ele: não chamará mais seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas como que a minha Bíblia e a tua Bíblia pode dizer que Jacó prevaleceu contra Deus? Como que pode o ser humano atingir uma vitória sobre aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador do céu e terra e mar, aquele que tem a minha vida e a tua vida nas mãos, aquele que tem 7 olhos como chama de fogo, aquele que criou o céu, a terra e o mar em 6 dias, apenas com a palavra. Na época que Deus criou o mundo, não tinha engenharia civil, não tinha engenharia mecânica, não tinha pedreiro, não tinha lanterneiro. Apenas com a sua palavra, com a sua autoridade, ele criou tudo que há na terra. Criou você, criou a mim. E naquele momento que me chama a atenção que uma luta com o anjo, obstinado por uma vitória, Jacó recebe uma manhã, assim como o anjo diz, né? E ficou só com aquele balão até que a alva subia. Jacó traz uma batalha madrugada dentro. Jacó já era um homem próspero, já tinha esposa, já tinha filho. De repente, naquele momento, aquilo seria desnecessário, mas tinha uma promessa de Deus a se cumprir na vida dele. A promessa que Deus fez ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac e a ele: faria dele um grande na terra e a sua semente se espalharia pela terra. Naquele momento, irmão, o que Deus falava comigo, que muitas das vezes você está apegado à tua família, à tua condição financeira, ao teu trabalho, ao conforto do teu lar. Jacó naquele momento atravessa toda a sua família, todos os seus filhos, sua criada, suas esposas, e ele fica do lado de cá de Jacó, porque ele precisava da história dele mudada. O que eu entendo com isso, irmão, que muitas das vezes você precisa entrar no íntimo com Deus e se desprender de muita coisa que você hoje está realizando, mais do que você entrar no íntimo com Deus. Naquele momento Jacó precisava da história dele mudada. O seu nome ainda era Jacó, o enganador. Ele ainda tinha aquela situação com seu irmão. Naquele momento ele luta com o anjo, madrugada dentro. É claro que ele não poderia prevalecer, mas a sua insistência fez com que Deus se comovesse. Tá bom, meu filho, você quer, eu vou te dar. É o que você quer. A partir de hoje não será mais Jacó, tu serás Ismael. Com Deus tu lutaste, com os homens tu lutaste e tu prevaleceste. Essa noite Deus está mandando te dizer: começa a se desprender da tudo aquilo que te impede de ter um íntimo com Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. É necessário você se desprender da tua condição financeira, do teu
noite, mas a alegria vem pela manhã.